Boa noite a todos. É um prazer recebê-los mais uma noite. Nosso 11º encontro. Estamos iniciando mais uma noite desse ciclo de webinários, essa série de webinários sobre educação e ciência da saúde. Essa é uma atividade criada dentro da AFIA Educacional, a empresa que nós trabalhamos, eu e a Valéria. Estamos aqui nos estúdios de Nova Lima, né? Brincadeira isso, no nosso apartamento mesmo. A AFIA, ela criou essa sala para a gente, com 3.000 lugares, pelo Zoom, e a infraestrutura do YouTube, e está dando todo o apoio para a realização dessa atividade e de outras atividades. Por isso eu convido vocês a conhecer um pouco mais dessa empresa, que é relativamente nova no Brasil, como grupo. Também é uma criação do Instituto Farmer Brasil, Instituto de Desenvolvimento de Docentes para a formação de professores para a área de Ciências da Saúde, então as profissões da área da saúde. É um curso que existiu por 12 anos com apoio do Ministério da Saúde e da Educação. Aguardamos o retorno para quando tivermos financiamento de novo para a existência desse curso, e todos os professores do curso se dispuseram a ministrar essas atividades. Então, cada noite temos um dos professores do curso Farmer Brasil falando sobre um assunto. Obviamente, teria muito mais gente para falar, mas já tivemos 19 pessoas e vamos até julho, até 21 de julho, e é um prazer tê-los aqui, gentilmente cedidos. Todo esse processo é gratuito, né? Não estamos cobrando nada por isso, e uma das finalidades é também construir pontes entre as pessoas. E o outro parceiro é a The Network Towards Unity for Health, é uma associação que tem mais de 40 anos no mundo, do qual eu sou representante da América Latina, no board dessa associação. É uma associação onde muitos brasileiros já foram beber água do conhecimento para fazer suas mudanças curriculares no passado. No presente, é a associação que apoia o consenso internacional de responsabilidade da escola, das escolas da área da saúde, e ela está ajudando na divulgação, e ela vai fazer a microcertificação dessas atividades. Então, é um prazer tê-los aqui conosco hoje. São, ao total, 19 atividades, se iniciaram no dia 14 de maio e vão até o dia 21 de julho. Essas atividades ocorrem toda terça e quinta-feira, das 19 às 20h30 horas, aqui pela sala do Zoom. Então, quem se inscreveu, convido a todos para se inscreverem, quem ainda não se inscreveu, e quem já se inscreveu recebe o link para acessar a sala do Zoom, e o certificado de participação é dado automaticamente. Quem entra pelo YouTube precisa colocar o nome na sala do YouTube, é o canal da AFIA no YouTube, e quem assiste de forma síncrona, então fica com a presença. Infelizmente, a gente já tem que fazer manualmente, não temos condições de fazer de forma assíncrona. Então, a partir do dia 21 de julho, as pessoas vão receber o certificado ao final, que vai constar todas as atividades que a pessoa participou, e também a microcertificação dada pela The Network. Qual é a dinâmica? Desculpem. Qual é a dinâmica que a gente segue? Então, a dinâmica, todo mundo tem a câmera desligada, exceto quem está apresentando, todo mundo fica com o microfone desligado, exceto na hora de fazer perguntas, onde a gente vai abrir o microfone de acordo com a ordem que as pessoas levantarem a mão. Para levantar a mão,
no Zoom, exclusivamente na sala do Zoom. Basta você entrar na área de participantes, na parte de baixo, tem lá Raise Your Hand, e você levanta a mão, e o Zoom vai controlando quem levantou a mão. Quem está na sala do YouTube pode escrever sua pergunta no chat, e a Valéria faz esse segmento das perguntas, e de acordo com as perguntas realizadas, ela entra aqui e faz a pergunta para Maria Helena. Em geral, né, obviamente que esse tempo não é ferro e fogo, mas em geral solicitamos que o apresentador fale durante 20 minutos e para que a gente possa fazer perguntas, discutir colocações por cerca de 1 hora, para dar espaço para que todo mundo fale. E hoje a gente tem a honra de ter conosco a professora Maria Helena Senger, da PUC São Paulo, em Sorocaba, que vai conversar sobre a mentoria em ambientes virtuais. Ela tem muito a falar, como todos que antecederam, mas sempre é um prazer escutar a Maria Helena, que sempre me deixa boquiaberto com novidades, com coisas interessantes e com uma nova visão, né? Uma das nossas ladies, quisera eu ter um espumante para estar sentado com ela, compartilhando esse momento presencialmente, como tantos que a gente já compartilhou no passado, né? Maria Helena, vou parar de compartilhar minha tela, você compartilha a sua agora. Bom, Paulo, já vou aqui agradecendo. É uma grande alegria estar aqui com vocês. A gente vai olhando aqui, tomara que todo mundo dia tenha essa sensação da gente estar aqui olhando as pessoas que vão chegando, como se vocês estivessem aqui dentro da casa da gente. Fosse lá no nosso prédio da faculdade, que está aparecendo aí para vocês, esse prédio verde, fosse aqui em casa, em tantos outros lugares que a gente já se encontrou. Eu fico muito honrada de ter recebido esse convite, muito honrada pelas palavras do Paulo. Essa nossa jornada já é antiga, mas eu fico muito honrada também por representar a PUC São Paulo, curso de medicina, que tem a sua sede aqui em Sorocaba, e contar um pouco para vocês o que a gente tem feito nesses tempos aqui tormentosos, mas que vai passar, a gente vai caminhar. Então, agradeço a todos, eu espero que a gente tenha umas horas aqui bem produtivas. Eu tenho uma fala, e depois vou deixar bastante espaço aí para que vocês elucidem suas dúvidas e nos deem sugestões também, precisamos muito. Acho que está tudo bem, Paulo, assim, posso continuar? Está ótimo, som ótimo, os slides estão ótimos, então, perfeito. Eu optei por recontar um pouco de uma história que eu comecei no outro webinar da ABEM, falando sobre o impacto que tinha acontecido e que está ainda acontecendo nos nossos cursos após o início dessa pandemia. Então, acho que vários de vocês já conhecem esse gráfico aqui, que foi do começo da fase epidêmica do Covid. Então, eu marquei aqui uma fase que eu chamei de silêncio, que foi no fim do verão, né? Então, vocês estão vendo a barra aqui, e o que deveria ter sido ou foi feito em cada uma dessas fases. Dia 20 de março, a fase dos ruídos, a fase de avanços da epidemia muito intenso, e aí hoje eu mostro para vocês o que deve estar acontecendo numa fase que está entre os avanços e a incerteza. Hoje estamos, então, no dia 23 de junho, 19 de junho começou nosso inverno. Então, estamos por aqui. Quando esse gráfico for bombardeado em todos os grupos de WhatsApp, etc., ele me lembrou muito este outro gráfico,
que são as fases do luto, as fases da mudança, que vem do choque, da negação, da raiva, da barganha, autopunição, da depressão, da aceitação, resolução de problemas, até que a gente volta a avançar. E, unindo ambos, vocês vejam que eles são relativamente complementares. E eu consigo, então, assim, mostrar de onde que eu estou falando. Estamos falando de uma fase ainda de depressão, de confusão, no auge dessa pandemia, pelo menos para nós aqui do Brasil. E é por isso, e é desse ponto que eu resolvi começar a contar algumas coisas para vocês. Muito bem. Nosso tema é a mentoria em ambientes remotos, e aí vamos falar um pouco de quem é o mentor. Então, o mentor é aquela pessoa que serve a alguém como um guia, como um sábio e um experiente conselheiro, que inspira, estimula, cria ou orienta ideias, ações, projetos, realizações. Vem da etimologia grega, do personagem da Odisseia, de Homero, que era amigo e conselheiro de Ulisses, e aqui vocês veem uma gravura com Homero e a Odisseia de Homero com o filho de Ulisses, o Telêmaco, que está sendo levado, então, pela deusa Atena, em Minerva, que tomou a forma de mentor e saiu em busca do seu pai, Ulisses, ou Odisseu, e essa é uma gravura de 1805. E assim nasce, então, a figura do mentor. Nesse trabalho, que já é um clássico, do Sérgio Botti e do Sérgio Rego, publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, eles apontam muito bem as diferenças entre preceptor, supervisor, tutor e mentor. Por que eu estou deixando esse quadro aqui? Por que ele nos chama muito a atenção? Porque no nosso currículo aqui, nós temos a figura do preceptor, nós temos a figura do tutor, e eis que nós resolvemos que seria muito importante, e é isso que eu queria, vamos ver se eu consigo convencê-los a ter essa figura, como a gente ficou convencido a ter, então, essa figura do mentor, como um papel de guiar, orientar e aconselhar na realização de objetivos pessoais. Se vocês olharem depois com vagar esse trabalho, vocês vão ver que objetivos pessoais só tem aqui, buscando o desenvolvimento interpessoal, psicossocial, educacional e profissional. O principal local de atuação é fora do ambiente imediato de prática profissional. Então, ele se ocupa de algo que também vai acontecer depois, e o que mais ele faz? O que ele tem que ter de característica? Ele tem que ter a capacidade de se responsabilizar, de servir como guia, oferecer suporte, estimular o desenvolvimento do raciocínio crítico, de ouvir, questionar e estimular as justificações. Então, era essa figura que nós gostaríamos de trazer para o nosso currículo. E isso também vinha de um histórico de várias modificações. Sorocaba é uma escola muito antiga, um curso muito antigo, formou sua primeira turma em 1956, e nós estávamos vindo de uma sequência de modificações curriculares que se iniciaram em 2006, desde a primeira turma que ingressou, da turma que se ingressou em 2006, nós temos um currículo que é bastante inovador. Quando chegou agora, há 2 anos atrás, nós tínhamos a necessidade, alguns ajustes, porque haviam necessidades apontadas por docentes e discentes, essas necessidades provindas de processo de avaliação de programa, principalmente em 2018 e 2019, por informações de órgãos colegiados, e também como respostas à sociedade que nos cobrava uma adaptação menos conturbada para os alunos que ingressam num currículo como o nosso. Então, isso tudo para deixar para vocês que os avanços que temos tido feito, eles têm sido muito embasados e consequentes. Na figura nossa da mentoria, ela seria necessário, ou é necessário, para um acompanhamento mais próximo dos alunos, para as questões de intenso sofrimento psíquico,
o uso de drogas lícitas e ilícitas, a questão do trote, uma apropriação do currículo que ainda era pequena. Os alunos chegam e eles se sentem perdidos numa estrutura em que não há aulas usuais, como a maior parte já vem acostumada de outros lugares, e há ainda a necessidade que os estudos de recuperação que a gente promove, que os alunos façam quando eles têm conceitos de baixo desempenho, sejam realizados sob pactuação e supervisão. Então, era essa a nossa ideia de mentoria nesta época de 2017 e 2018. Felizmente, como várias vezes na vida de todos nós, a cidade ela vem acoplada a uma outra janela de oportunidade. E isso sim aconteceu. Nós estávamos iniciando uma reforma curricular que já tinha sido começada em 2014 e que desde 2014 a gente já tem um currículo que tem 3 anos de internato. Então, a turma que ingressou em 2014, que na verdade em 2015, em 2015 primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, em 2018 ela chegava ao 4º ano e precisaria ter, então, um internato remodelado em termos da sua viabilização. Aprovado ele já estava, mas nós tínhamos que fazer uma série de adaptações ainda com relação à carga horária docente, à carga horária discente, etc. Com isso, nós tivemos uma oportunidade porque nós estávamos percebendo que havia uma carga horária excessiva nas sessões de tutoria dos anos 1 a 3. Nós temos, dos anos 1 a 3, uma parte da carga horária de conteúdos teóricos que utiliza a metodologia da aprendizagem baseada em problemas. E nas nossas avaliações percebemos que 2 horas estavam sobrando, e aí essa janela de oportunidade apareceu. Por quê? Porque nós já tínhamos alguns professores, então, que poderiam se transformar, se transmutar em mentores, e tínhamos, então, uma moeda de troca para que a gente não encarecesse o curso, uma vez que isso é muito importante para uma faculdade, para um curso que depende da mensalidade dos seus alunos. Então, a concepção aumentou, mudou um pouco. Além daquilo que eu comentei com vocês, nós percebemos que a mentoria teria uma ligação com o sistema modular do nosso currículo. Nós poderíamos trabalhar na mentoria o profissionalismo, já que nós já estávamos introduzindo esse nosso aluno no internato muito mais próximo da sua prática profissional, uma vez que ele tem duração de 3 anos. Foi entendida como uma estratégia muito diferenciada. Foi proposto que o mesmo mentor se ocupe do mesmo grupo de alunos dos 3 primeiros anos, promovendo uma avaliação formativa em tempo real, com correção de trajetória, utilizando da prática reflexiva de forma bem insistente e promovendo, no final, a entrega de um relatório final com sugestão de progresso ou retenção do aluno. Então, os alunos sabem que os mentores eles não têm eles não têm uma avaliação somativa formalizada a ser feita por eles, mas eles têm uma alta carga de uma avaliação formativa, mas eles oferecem para a coordenação de eixo, que seria, em outras palavras, o conselho de classe, um relatório final com sugestão do que ele percebeu nesse aluno ao longo do ano. Então, nós estávamos, a nossa árvore aqui dando frutos, com a concepção da mentoria já definida. Nós teríamos uma carga horária de 2 horas semanais protegida na matriz horária semanal. Nós estávamos com uma reforma curricular em construção, tivemos o apoio dos órgãos colegiados e dos órgãos superiores da universidade. Tínhamos um grande desafio, que era transformar professores em mentores. E só pela amostra aqui desse raio de Shazam, vocês podem imaginar que isso não foi uma tarefa fácil. Na verdade, nós tínhamos que ter, então, para aquele ano de 2018, 10 mentores aptos a ficar com seus mentorados
E aí, com isso, sobrou uma necessidade premente de capacitação. Então, a história continua de uma forma que eu tenho muito orgulho em dizer, com duas grandes mestras e amigas, a professora Denise Erdi e Lia Silveira, que vieram aqui para Sorocaba já oferecer 3 edições de um curso presidencial, cada edição com 16 horas. O primeiro foi em 2018, tivemos outra edição em 2019 e agora em 2020. Felizmente, antes de toda essa pandemia, nós conseguimos ter aqui a presença das duas, e foi um divisor de águas para nossa capacitação docente, e nós conseguirmos, apesar do carro andando, trocar esse pneu ou balançar bastante a nossa carroça, porque é no andar da carroça que as melancias se ajuntam e se unem e se arrumam, e elas enfrentaram esse desafio, nos deram muita força, e a gente tem muito orgulho do que das sementes que elas deixaram por aqui. Essa semente, ela fica bem comprovada na nossa avaliação da docência. Então, isto para vocês terem uma noção, a avaliação da docência é uma avaliação que é feita anualmente, todos os alunos recebem, e a gente tem tido uma adesão cada vez maior dos alunos, eles recebem um questionário semi-estruturado, e algumas falas das perguntas abertas eu vou trazer aqui para vocês, porque elas me pareceram muito significativas. Então, um aluno do primeiro ano dizendo assim: eu ainda não compreendi muito bem o objetivo da mentoria. Não me sinto à vontade em desabafar com meu mentor, pois acho que isso não deveria ser o objetivo da mentoria. Além disso, eu acho que 2 horas semanais, todas as semanas, é muito tempo para pouco assunto. Eu, sinceramente, sinto que estou perdendo tempo na mentoria. Uma coisa muito gratificante para alguém que está achando que está dando tudo certo, né? Mas é assim que a gente vai ter que colher frutos. A mentoria é um espaço que nos é dado, mas que não sabemos bem como usá-lo. Gosto da atividade da mentoria e acho importante que grupos e mentores sejam mantidos em 2020 e 2021, pois o vínculo já está criado. Gosto muito do meu mentor, porém acho que a mentoria acontece no horário ruim e não encontro motivo de realizá-la. Legal para conversar, acho que deveria ser opcional. Os alunos escrevem, os alunos foram entrevistados com a sua representação todas as vezes que Denise e Lia estiveram aqui, e muito do que eles falaram fez com que a gente mudasse muita coisa dentro desse esquema da mentoria, que começou trôpega, sim, nós temos que assumir, mas ou a janela de oportunidade é utilizada ou ela se fecha, e nós apostamos em utilizá-la daquela forma. Então, no segundo ano, já começou uma fala assim: gostei bastante do método dela, a mentora, e para mim foi muito melhor do que a mentoria do ano passado. Ela era organizada e sempre tinha as ideias diferentes para atividades a serem realizadas. A mentoria evoluiu muito do primeiro para o segundo ano e continua em evolução. Acho muito interessante e necessário esse acompanhamento, como o que está acontecendo no módulo. Os professores, tutores e preceptores deveriam ouvir mais os mentores. Parênteses, olha aqui que eles identificam quem são as pessoas que têm o papel de professor, que têm o papel de tutor, que é preceptor, e que eles deviam ouvir mais os mentores, pois eles acompanham mais de perto os alunos. Seria legal os mentores terem uma atividade individual com os alunos. Outro parênteses, isso hoje ocorre, possibilitando mais privacidade. O meu mentor é sensacional, ajuda demais, prestativo, se importa com seus alunos. Só tenho elogios. Um exemplo a ser seguido. Se todos os professores fossem igual a ele, jamais haveriam problemas na faculdade. Minha mentora traz assuntos relevantes para a mentoria, além de trazer o conteúdo estudado no módulo para a prática, explicando como seria utilizado, o que estimula os alunos a entenderem o porquê de estarem vendo aquilo e como pode ser utilizado na prática. A nossa mentoria tem uma característica muito especial. Além dela lidar com o profissionalismo, ela está dentro de um módulo que se chama Estudos Orientados. Então, este módulo utiliza da prática da mentoria para que
haja esse acompanhamento próximo dos alunos, mas que também eles desenvolvam uma organização de estudos para que eles consigam ter um desempenho melhor. Era o que nos parecia o mais indicado para aquele momento. Então, os nossos avanços, que no início eram aqueles outros que eu comentei com vocês, começaram a ter outras possibilidades, vencer as fragilidades, ter um número de mentores devidamente capacitados, a avaliação formativa como elemento estruturante, aquele relatório final ter um parecer substanciado, uma pactuação do plano de estudos de recuperação com registro entre mentor, grupo de alunos e o aluno em questão, consolidar esses grupos de mentores e mentorados e avançar, ainda não conseguimos, para as questões de gestão do tempo e para o aprendizado de como melhor se aprende. Então, contemplar o profissionalismo de modo intencional e estávamos começando a pensar o que será desse módulo de estudos orientados a hora que os alunos entram no internato. Ainda temos grandes dúvidas, muitas ideias, mas temos a nossa árvore aqui, frutífera, cheia de frutos, que ganha, em 2020, uma nova imagem, um novo contexto. Então, como é que funcionava? Oi? Como é que funcionava a mentoria na época presencial? Havia reunião de mentores, antes ou após as sessões de tutoria, os 10 mentores do primeiro ano sentam, conversam, há um coordenador, depois eles vão para a sala, onde um mentor recebe 10 alunos, são sempre os mesmos, como eu falei para vocês. Bem, vamos todos, então, para começar a fazer isso à distância, tendo em vista que fecha-se o campus, houve o período de confinamento, passamos a utilizar a plataforma Teams, onde hoje ocorre a reunião dos mentores, cada ano com seus 10 mentores, eles vão para salas menores, então, onde fica um mentor e seus 10 alunos. Então, do ponto de vista organizacional, não houve um impacto tão grande, a não ser que a gente ia deixar o olho no olho, a presença visual e mais íntima, mais próxima, por outra que estava sendo mediada remotamente. Então, tivemos a capacitação das atividades presenciais, a suspensão das atividades presenciais, a capacitação docente, que foi feita por 1 ou 2 semanas, e todos os docentes, acredito que 90% dos docentes aqui de Sorocaba, nós temos mais ou menos uns 270, 250 docentes, e aí uma outra janela de oportunidade, que eu vou contar para vocês qual é. Temos hoje uma aluna do mestrado nosso profissional, que é o Programa de Estudos de Educação nas Profissões da Saúde, estudos pós-graduados em Educação nas Profissões da Saúde, a Júlia Brum de Mello, sempre foi apaixonada pela educação médica, e aí surgiu o projeto de pesquisa dela, do seu mestrado profissional, intitulado Migração do Ensino Presencial para Plataformas Mediadas por Tecnologias Digitais, a visão dos alunos e professores. Então, esse projeto se consolida, ele é orientado pelo professor Luiz Sampaio, pela professora Maria Valéria Pavan, tem a minha contribuição, a contribuição enorme do Fernando Almeida, a quem eu agradeço a todos eles, a gratidão enormemente pela gratidão de me permitir compartilhar esses dados iniciais que eu vou passar aqui para vocês. A Júlia faz um questionário em tempo recorde aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, e hoje ela já tem um questionário em campo para estudar essa migração do ensino presencial para plataformas mediadas por tecnologias digitais. O que eu vou trazer para vocês são dados ainda preliminares, esse questionário ainda está em campo, e vou trazer o que os alunos agora apontam em relação especificamente à mentoria. Então, os alunos do primeiro ano, dos 110 alunos, 74 responderam,
E eles dizem que participar da mentoria tem sido, para uma boa parcela deles, uma experiência, então, uma experiência de perto de 80%, ou muito boa, ou boa. O muito bom está aqui em azul e o bom está em vermelho. Então, uma maioria dizendo que tem sido uma realidade agora boa ou muito boa. Ela tem contribuído para a sua adaptação a este momento? Então, se vocês olharem aqui agora, nós chegamos a mais ou menos 60% que dizem que ela tem contribuído de forma bem potente ou tem contribuído pouco, muito ou pouco. Aqui ficou por baixo do gráfico. E mais uma outra pergunta é que, se houver necessidade de manter alguma atividade à distância no futuro, qual você escolheria? Eles tinham várias opções, eles poderiam escolher até 3, e eu estou apontando para vocês aqui que 70% dos alunos do primeiro ano dizem que a mentoria seria uma boa prática para ser mantida à distância. Consideram que ele poderia ter um bom resultado, mesmo sendo feito à distância. Aqui nós temos os dados dos respondentes do segundo e terceiro ano juntos, o questionário, eles já vinham de uma experiência anterior, então eles estão juntos. Participar da mentoria para eles é bom e muito bom, em 76%, é o azul com o vermelho aqui, mostrando para vocês, eles continuam achando que tem sido uma experiência boa ou muito boa. Ela tem contribuído para a sua adaptação neste momento? Aí eles dizem que tem contribuído muito, em azul, uma parcela já bem menor, tem contribuído e tem uma parcela que ainda é indiferente. Então, vocês vejam que nesse gráfico aqui de pizza, né, ele está bem mais dividido, mas tem uma parcela que diz que contribui e uma parcela de indiferente. Nem é preciso dizer para todos o que significa esse período de confinamento tão grande, com vários alunos que não são da cidade, mas se mantêm aqui com um custo elevado, por não quererem, por terem pessoas idosas nas suas casas, então todos os dramas pessoais que vários de vocês estão também enfrentando com seus alunos. E a pergunta, se o ensino remoto tem conseguido atender às necessidades da atividade presencial, é um gráfico em barras, onde azul é nem um pouco, o vermelho é pouco, laranja mais ou menos, o verde muito e o roxo completamente. Essas três primeiras atividades aqui, sustentação aplicada, habilidades e a prática e atenção à saúde, são atividades que são eminentemente mais práticas do que teóricas. E vocês vejam que eles têm uma grande predominância de que o ensino remoto não tem conseguido dar conta disso, como era de se imaginar, né? Então, nem um pouco aqui, mas, em compensação, a mentoria, a gente já tem um certo escalonamento aqui, tendendo a ser tendendo a mostrar que ele pode ser efetivo, mesmo à distância, né? Essa modalidade. E se esses alunos do segundo e do terceiro ano pudessem escolher alguma atividade à distância no futuro, a mentoria também chega até 80%, eles acreditam que possa ser interessante ser mantida à distância. Voltando ao nosso estágio inicial da nossa história de hoje, juntando o gráfico da pandemia e o gráfico das fases do luto, é bem possível, por esses dados e por outros dados que nós temos de contribuições, de conversas pessoais, etc., e dos próprios mentores, que a mentoria tenha ajudado e muito nessa fase aqui de depressão e confusão. Exemplos disso, nós tínhamos pensado exemplos concretos. Nós tínhamos pensado que na fase de ensino remoto, nós poderíamos fazer a mentoria a cada 2 semanas. Um grupo importante de alunos dos 3 anos, especificamente de um deles, não vem ao caso,
questionou por que a mentoria seria a cada 2 semanas. Eles estavam ausentes, eles estavam longe de casa, com uma sensação de incerteza, e nos convenceram que era a hora mesmo de ter a mentoria toda semana. Um outro tipo de que uma outra observação concreta de que nós estamos diante de um grupo de alunos que vem sendo lapidado e formado e sendo conformado para ser um profissional que possa ser diferente. Nós cumprimos com algumas determinações de que todos os encontros no Teams fossem gravados. É o que nós fazemos habitualmente. Eles ficam gravados, os alunos até gostam disso, porque eles recebem o link do streaming e eles podem, então, acessar e ouvir aquela conversa, aquela sustentação teórica, quantas vezes eles quiserem. E nós começamos a gravar as sessões de tutoria. E os alunos nos puxaram a orelha. Por quê? Se é uma sessão que é para conversar de todo e qualquer assunto, se tem privacidade, se tem sigilo, como que nós estávamos gravando aquelas sessões? Eles tinham toda a razão. Paramos de gravar com a devida anuência, não há necessidade mesmo de gravar. E aí eu deixo para vocês a mensagem do que eu imagino que seja um mentor. E vou contar uma história muito pequenininha, que Diego não conhecia o mar. O pai levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Se os professores precisam fazer isso, os mentores são seres ainda muito mais especiais, que têm essa capacidade de ajudar os nossos alunos a olhar e ver, como o sentire do verbo em italiano. E aqui eu finalizo agradecendo aos 30 mentores que estão conosco, do primeiro, segundo e terceiro ano que estão aqui nessa lista, aos professores que permitiram que eu utilizasse os dados da Júlia Brum, e agradecer a todos vocês que aqui me assistiram e que eu espero contribuir mais um pouco nas nossas conversas. Muito obrigada. Bom, o povo está elogiando no chat, né, Marilena? Você já sabia disso, que todo mundo ia te elogiar mesmo, porque é o que sempre acontece, né? Mas obrigado por essa apresentação ótima. É um trabalho lindo, né? E já temos pessoas querendo fazer perguntas. Então, eu não vou me alongar aqui. Eu vou abrir o microfone da Rosângela, da Liliana e da Marta, para que elas possam fazer perguntas. Então, vocês têm que abrir o seu próprio microfone para poder fazer pergunta. Oi, boa noite. Boa noite, Marta. Parabéns pela apresentação, foi muito boa. Eu gostaria de, assim, ter uma certa curiosidade com relação à mentoria, porque, assim, como ela aborda bastante essa questão mais holística do indivíduo, né? Se os alunos requisitavam um mentor extra nos horários da faculdade, se em algum momento que se sentiram mal, que estavam ou mais tristes, ou em algum problema, se eles criaram ligações com o mentor de estabelecer alguma ligação assim mais pessoal, se isso chegou a acontecer ou não. Paulo, como que você quer? Vamos de 3 em 3 ou eu vou... Você que manda, é sua gestão das perguntas. Pode ir de 3 em 3 o que você achar melhor.
acho que vamos começando de uma em uma, assim, a gente vai esquentando os motores aqui. Eu Tá preciso bom. só dar uma parte, Marta, me perdoa não responder desde já, que eu não dei o crédito desse conto maravilhoso, que é um dos meus prediletos, que se chama do Eduardo Galeano, No Livro dos Abraços. Vale a pena vocês terem, são contos pequenos, maravilhosos. Muito bem, Marta, os professores, sim, eu não sou mentora, mas eu sei que eles têm grupos de WhatsApp, eles conversam, principalmente agora nessa época, quando o mentor percebe, não há necessidade do aluno pedir, mas se ele percebe que há necessidade de fazer alguma conversa especial para algum aluno, ele faz mesmo em outro horário, eles são muito disponíveis e acaba se criando esse vínculo, não tem como não criar. É o mesmo mentor que vai ficar com o seu aluno, com o seu grupo de alunos, por 3 anos. Nós conseguimos agora deixar um grupo estável, os alunos já estão, todos os 30 alunos, todos os 3 anos, e os 30 mentores têm a tutoria no mesmo horário, para não dizer que um é privilegiado porque é em tal horário, outro tal horário, então ficamos todos. Este foi um outro grande desafio, então hoje a gente tem 30 mentores, o horário é relativamente flexível e não há conteúdos obrigatórios a serem cumpridos, mas há essa necessidade dessa criação de vínculos, sim. Acho que respondi, né, Marta? Respondeu sim, muito obrigada. Boa noite, professora. Parabéns, muito inspirador conhecer, né, e ver a aplicação desse personagem, o mentor, dentro da formação dos nossos alunos, né? Eu gostaria, assim, de entender a diferença que vocês fazem, né, para a mentoria, que é feita, né, por um professor do corpo docente, com esse apoio psicopedagógico que nós temos também nas nossas instituições, né, que também acaba, né, de algum desses pontos abordados, podendo ser abordados dentro do apoio psicopedagógico, né, e o perfil que se tem, né, sendo do corpo docente, há uma proximidade maior do estudante. Mas eu vejo, então, eu não sei se eu associei nesse momento, a mentoria também está dando um suporte, né, psicológico aos alunos, se também, né, dentro dessa é pensado, é também indicado, não sei, porque é um personagem novo, assim, a aplicabilidade dele eu consegui observar bem no seu curso, de um psicólogo, não sei. Então, eu acho que para ser diferente, ele tem que estar dentro do contexto do aluno, né, principalmente como professor, ou se tem alguma, assim, né, de ter esse perfil, ou ter uma formação, e dentro dessa capacitação também que eles recebem, dessa atuação, né, nessa área com a psicologia, né, que eu vejo que é muito forte isso também, essa relação que existe entre o estudante e o mentor. É só para eu conseguir, né, ter uma visão melhor desse ator dentro da formação do nosso estudante. Eu achei assim que são aqueles que vão unir, né, a cada ponto daquele aluno, seguindo, né, e ajudando ele nessa formação. Então, só para eu entender melhor esse personagem que tem né, uma atuação bastante importante na formação desse profissional. Obrigada, Liliane. Você usa uma palavra que eu acho que cai muito bem aqui, que é como se fosse aquele amálgama, né? Como se fosse algo que fosse fazer a tessitura de tantas diferenças e trazer isso para uma união que hoje muito pouco vista nos nossos ambientes. Nós precisamos separar, eu acredito também, que não é bem ele não tem essa necessidade de uma formação psicológica, mas ele tem uma necessidade de humanidade, ele tem uma necessidade de ser o médico como aquele que ficava com o seu discípulo
para passar a sua visita de enfermaria, etc., para discutir as coisas que não são só da parte médica, mas que são da vida humana. Então, a gente tem alguns pré-requisitos. É ter passado e continuar passando. A gente espera que as nossas capacitações persistam. Ele já tem que ser um professor do curso, ele tem que conhecer muito bem o projeto pedagógico do curso, ele tem que ter essa disponibilidade, esse jogo de cintura. Nós temos mentores de todas as idades, gente muito jovem da universidade, que está se dando muito bem, e gente muito mais madura. Temos mentores que foram meus professores, e que se descobriram também nessa atividade. Então, não há essa necessidade de você ter esse aporte de conhecimento psicológico, mas temos um apoio psicológico do nosso... que é um programa institucional da PUC, nós temos uma psicóloga que acompanha muito de perto esse grupo, e toda vez que há algum sinal de alerta, de um acompanhamento mais necessário do ponto de vista psicológico, é para ela que a gente pede socorro. Ok? Ok. Talvez seja aquele personagem que a gente quis ter, né, no momento da nossa formação. Então, você está dizendo que é um professor, foi seu professor, ou é mais novo, que talvez sentiu essa necessidade durante a sua formação, e aí ele vai saber muito bem lidar com essa interação junto com esse futuro profissional. Então, acho que passa mesmo pela formação da humanização, né? Exatamente. Que é uma palavra que tem sido discutida, mas muito interessante essa abordagem aí também. Parabéns. Obrigada. Maria Helena, eu sei que o chat corre rápido demais para a gente que está controlando as coisas, mas tem algumas perguntas que acho que são interessantes. Como é que é feita a escolha dos mentores? Como é que é feita a escolha dos estudantes para os mentores? E como é que é constituído esse grupo? E eu vou aproveitar também para abrir o microfone para as perguntas da Carmen e do Gustavo e da Adriana. Então, a escolha de mentores eu já citei, eu acho que eu falei anteriormente como é que são os pré-requisitos desses mentores. Dos estudantes é aleatório, mas o mentor, ele não pode ser... Alguns mentores também são tutores, e eles não podem tutorar esses alunos. Então, a gente faz um jogo para que não se repita o mesmo aluno no grupo de tutoria, nem no grupo de mentoria. Mas eles são ao acaso, não é o mesmo grupo de tutoria, é ao acaso mesmo. Até agora, não tivemos problemas quanto a isso. Tá? E o preparo do mentor, ele é fundamental, sim. E acredito que agora isso está mais... Eu não diria... Não diria que ele é simples, de forma alguma. É uma das coisas mais difíceis que eu acho que existe dentro do nosso currículo. Eu abaixei a mão sem querer da Carmen. Então, Carmen, por favor, levanta a mão de novo que eu dou o direito a falar. Quem está é o Gustavo e a Adriana. Boa noite, Maria Helena, tudo jóia? Oi, Gustavo, como vai você? Eu vou bem, muito obrigado, saudades em te ver e ter nossas conversas presenciais, mas fico muito grato de acompanhar sua palestra, sua aula que nos presenteou nessa noite e agradeço imensamente pela oportunidade. Pensando nos dados que foi apresentado, que eu achei muito rico nesse momento, trazendo já uma análise nessa perspectiva do ensino remoto, eu fiquei curioso para entender se há já algum apontamento para aqueles estudantes que, porventura, marcaram pouco satisfatório ou insatisfatório para o ensino remoto da mentoria. Só para pensar se é uma questão infraestrutural, se é uma questão do processo de mentoria, mas para a gente pensar junto esses processos. E, além disso, eu gostaria de saber se há uma mentoria dos mentores nesse processo de distanciamento, né, e de atividades remotas, porque a gente sabe que muitos mentores também vão
interagir com esses processos e muitas vezes eles talvez podem vir a precisar desse auxílio. Bom, era mais nesse sentido. Muito obrigado. Excelente questão, Gustavo. Quem mentora os mentores, né? É óbvio que nós não temos todas as respostas já, mas eu não tenho dúvida de que nós vamos passar por isso, de que vários desses mentores que já estão desde 2018 atuando como mentores, então já são 3 anos, é bem possível que muitos deles, ao receber os novos mentores, eles serão as pessoas de apoio e de suporte para aqueles que ainda estão com essa atividade ainda meio incerta de como abordar. A gente vem de um ambiente muito duro, né, Gustavo? A gente vem de um ambiente onde você tem que ticar as coisas, fazer checklist, prescrever, e aí você tem, de repente, uma atividade que você tem que conversar e você tem que acolher. Então, acredito firmemente que nós vamos conseguir ter, mesmo nesse grupo de mentores, aqueles que vão se destacar e fazer isso, e talvez isso vá ser de uma forma muito tênue e muito tranquila, mudando de um para outro, e que esse grupo também se sustente como tal. Não podemos deixar de ter a história das capacitações. Isso é fundamental na nossa prática. E a outra questão sua, que também é muito importante, esses dados de quem não tem, ainda não se encontrou dentro da mentoria, eles não podem ficar ao Deus dará. Nós temos que descobrir o que acontece, se é a dinâmica, se é o horário, o que existe. Ainda mais daí eu acho que a gente vai ter que ir para uma coisa muito mais qualitativa. Esse daqui é o primeiro rastreio. Vocês estão vendo que na avaliação do processo, né, está havendo também uma mudança, e agora a gente queria saber, nessa convocação que tivemos para uma nova mudança, que é fazer à distância, agora nós queríamos ver como é que estava se comportando esse ajuste para passar do presencial para o ensino remoto, para a atividade remota. Por outro lado, a gente, então, deixou de lado algumas coisas operacionais que a gente já estava pensando, que é o que faremos agora o ano que vem, que o terceiro ano vai para o internato, etc. Mas, Gustavo, você tem toda a razão. Esse 1/3, vamos imaginar assim, 1/3 é muita gente. A gente precisa entender o que acontece com eles. Obrigado. Adriana. Boa noite, professora. Boa noite. Parabéns pela sua fala, eu me senti muito contemplada por ela, principalmente porque eu sou professora da área de humanas e nós já temos essa expertise, né, de ser mentores dos nossos alunos, até por conta de muitas histórias de vida. E é nesse raciocínio, professora, e o Gustavo já contemplou a minha pergunta com a sua resposta, né? Mas a minha pergunta é no sentido, devido a tantas histórias de vida dos alunos, algumas bem dolorosas, né, que nos marcam profundamente, como é que fica, então, o acolhimento para o próprio mentor? Como é que você sabe? Você já respondeu que vocês têm uma psicóloga, né, que acaba fazendo esse acompanhamento, mas existe um acompanhamento mais profundo para alguns mentores? Existem algumas histórias de mentores que não se sentiram muito à vontade nesse papel de mentoria? Obrigada. Tem sim, Adriana, e isso é muito interessante. O professor, e não é nenhum demérito que ele não se adapte a esse tipo de função. Quiseramos nós estarmos aptos para qualquer função. E ele não tolera continuar. Nós já tivemos vários, esta tarefa não é para mim. E a gente vai atrás, pedimos para que ele fique sempre, pelo menos até o final de um semestre, ou a gente conseguir terminar alguma coisa, a terminar aquele ciclo, enfim, mas tivemos sim, e aparece. Eu vou lhe dizer, Adriana, que eu considero que é como se fosse os alunos que descobrem nas metodologias
mais ativas e nesse acompanhamento mais próximo, que ou ele não serve para a medicina ou a medicina não serve para ele. E é muito bom que isso aconteça precocemente. Então, é muito bom a gente poder tomar essas atitudes quando ainda a gente consegue fazer alguma mudança e dar a chance para que esse indivíduo faça alguma outra coisa da sua vida. E idem para os professores. Por hora, Adriana, nós não temos tido essa necessidade, o apoio psicopedagógico ele está lá, mas, ao mesmo tempo, eu tenho convicção de que o grupo também de mentores se apoia nas suas diferenças, nas suas singularidades. E acredito que a gente tem conseguido isso. É importantíssimo isso, professora. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a você. Agora se prepara, Maria Helena, grandes mulheres para fazer perguntas para você. Cecília Campos, Jaqueline Caramori e Silvia Helena, estou abrindo os microfones de vocês. Ai, que medo! Olá, Paulo, Maria Helena. Oi, Silvia. Oi, querida. Oi, muito obrigada, Paulo, por tu nos possibilitares, junto com Maria Helena, que a gente possa olhar o mar, né? O mar da vida, o mar desse momento. Muito, muito obrigada, viu, Maria Helena? E aí, obrigada, Paulo, por essa sensibilidade de trazer esse tema. Maria Helena, queria ficar um pouco mais te ouvindo falar dos mentores, né? Você já deu um dado que eu achei bastante interessante, que é a diversidade etária deles, né? Porque a mentoria também acaba trazendo uma questão intergeracional, então. Há mentores que viveram momentos muito diferentes de formação médica do que aquele que está sendo vivido por os seus mentorados, né? Mas queria saber também no campo da formação da especialidade, né? São colegas mais próximos de áreas clínicas, nós temos colegas da área cirúrgica, né? Colegas da saúde coletiva, desse time aí que muitas vezes tem encontros tão diversos durante a formação médica, né? E estava pensando, Maria Helena, quando você nos coloca aí esse autocuidado da equipe de mentores, se vocês não estariam caminhando para uma construção de uma comunidade de prática entre os mentores. Ou seja, se eles têm esses momentos de trocar as experiências, aquela mentoria que foi bárbara, né, que olhou o mar, que se encantou junto, ou aquela mentoria que quase se afogou, enfim, como é que vocês têm trabalhado um pouco? Porque me parece que a gente está aí possibilitando a nós, professores, outros desenvolvimentos profissionais, né? Então, eu fiquei pensando nisso, Maria Helena. Queria te ouvir mais um pouco e aprender contigo a olhar esse mar da mentoria nos ambientes virtuais. Um beijo, muito, muito obrigada pela sua fala. Obrigada, Silvia. A história da comunidade de práticas é o nosso sonho dourado, né? De você ter o colo que acolhe, mas não é o colo que vai só lhe mimar. É o colo que vai lhe nortear. Então, era essa a ideia de ter isso, tanto para os alunos e de ter dos mentores entre si. Eu gostei muito do que você perguntar quem são esses mentores. Olha, nós temos neurocirurgião, ortopedista, cirurgião torácico, otorrino, clínico, pessoas da GO, pessoas da pediatria, da psiquiatria, eu estou tentando, da patologia, cirurgia pediátrica, endocrinologia, gastro, com formação em psiquiatria, acho que nós temos 2 pessoas, dos 30. Olha que coisa interessante. Olha que legal. E faixas etárias bem diversificadas mesmo,
Muitos homens, nós temos muitos homens mentores, eu não me ative aqui a contar. Deve ter algum mentor aí assistindo, que se vocês quiserem contar aí, vocês falam para a gente. Mas esse grupo merece tirar o chapéu para eles. Tem sim, eles já se colocaram no chat. Muito, muito. E, Maria Helena, vocês têm tido alguma experiência do que a gente no PET tem chamado de prescritoria cruzada, quer dizer, de poder ter outro sujeito que não da mesma área profissional, um professor não médico, mas que atua no curso de medicina, podendo acompanhar esse estudante durante esse processo? Ainda não, Silvia. Nós começamos, como a gente queria muito que fosse trabalhado o aspecto do profissionalismo, a gente queria um professor com essa que pudesse dizer de igual para igual o que eles podem esperar do futuro, e que dúvidas eles têm, e que possam conversar sobre o que é a vida profissional de um médico. Então, a gente insistiu sobre o profissional médico. Porém, eu acredito que já tivemos alguns outros professores não médicos participando das capacitações, mas acho que são coisas para a gente pensar no futuro com essa comunidade de prática, sim. Obrigada, beijão. Beijo para o Nilton. Sim. O Carlos e a Magali estão aqui no grupo assistindo você, Maria Helena, que são mentores. Exatamente. Jaqueline, pode abrir o seu microfone, por favor. Boa noite, obrigada, Paulo, por trazer aí a nossa rainha para movimentar aí nosso distanciamento. Queria dizer que as orquídeas estão combinando com ela, lindíssimas ali atrás. Só está faltando o René aparecer daqui a pouco para completar o cenário e deixar ainda mais bonito no contexto família. A Adriana e a Silvia acabaram perguntando um pouco do que eu queria, mas eu vou só pontuar, então, saber, de fato, essa questão do suporte dos mentores, que a gente vê como algo importante, não no sentido de ter um profissional, um psicólogo para os mentores, mas uma rede de suporte com quem os mentores possam trocar as suas experiências, as suas iniciativas. Então, era um pouco nesse sentido. Acho que a Maria Helena já respondeu como que isso está funcionando na escola, mas ressaltar essa importância da rede de suporte aos mentores. E a outra questão também era saber um pouco se existe uma proposta, uma proposição de conduzir a mentoria, já que ela é voltada aí para o profissionalismo, com temáticas, se já existe esse pensamento, né, de trazer um tema, seja ele político do cuidado, né, que seja o disparador, uma vez que a mentoria está acontecendo em diversos grupos simultaneamente, né, para que o contexto dela tenha... Eu queria que a Maria Helena comentasse um pouco sobre isso, se isso está acontecendo, se ela considera que isso é válido, trazer aí uma pergunta disparadora, um tema disparador dentro dos grupos de mentoria. Era isso, um grande beijo, rainha, e até breve. Jaque, muito obrigada, muito bom ouvir você. O Renê está aqui, está na minha frente, está me ouvindo, mandou um abraço também para todos vocês, toda a família Caramori, muito querida. Jaque, esses temas disparadores, no grupo, na reunião de grupo de mentores, eles fazem pactos a respeito disso e conversam sobre o que os alunos lhes pediram. Eu gostaria até que esses mentores que estão aqui me ouvindo, nossos aqui de Sorocaba, que eles também colocassem suas opiniões, eles que estão ali na frente dessa atividade, à frente dessa atividade. Mas eles pactuam, sim. E pode existir uma diversidade, como pode existir uma certa homogeneidade de que eles usem ou não esses termos,
temas disparadores que vão desde da escolha da especialização, desde questões éticas, e uma série de outras coisas que, mesmo que pareçam superficiais, eu sei que eles conseguem hoje trabalhar isso para chegar em algum ponto da vida cotidiana de um médico. Mas eles têm, sim, eles fazem essa pactuação, porque tem que ter a ver com humanidade, tem que ter a ver com a sua proposta de desenvolvimento pessoal. Então, isso é legal que eles até, se puderem, colocar mais algumas coisas. Muito obrigada, Jaque, pela pergunta. Grande Jaque. Agora se prepara também, agora é a ala masculina, dois homens, o poderoso Edson do Paraná e o Jorge Guedes da Bahia, para conversar com você. Tá, já abri Edson e Jorge. Alô? Posso falar, Paulo? Pode. Oi, Paulo, obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela referência, e principalmente, né, na verdade, a grande intenção é poder falar um pouquinho com a Maria Helena, né? Então, eu tive que arrumar algum assunto, que eu fico muito feliz de poder conversar com você. Mas, já que a gente está conversando, Maria Helena, eu queria te perguntar o seguinte, conte para nós como é que foi o começo. Como é que você convenceu os professores a fazerem a capacitação? Entendi que, né, a capacitação com a Denise, tudo isso foi alguma coisa muito bem estruturada. E como é que você convenceu os alunos a participarem? Aqui na Federal, a gente começou, né, muito timidamente, estamos começando, mas a gente não tem, ainda não conseguiu fazer com que houvesse realmente o convencimento, tanto de alunos como de professores. E a minha pergunta é também, os alunos são obrigados a aceitarem a mentoria, ou é uma opção que vocês estão dando para eles? E a última pergunta seria o seguinte, como é que vocês vão vincular o sucesso da mentoria pelo progresso dos alunos nos estudos? Enfim, qual que vai ser, como é que você imagina que vai ser a tua métrica para saber se aquele professor, né, está fazendo uma mentoria adequada, aquele aluno está adaptado, né, ou, de repente, ele deveria mudar de mentor ou não? Como é que vocês pretendem fazer essa evolução? Obrigado novamente, né, e feliz em te ver. Edson, muito obrigada, bom ouvir você também. Dessa vez não foi para cobrar nenhum trabalho que estava faltando. Mas consegui escapar. Mas a gente sempre se encontra por aí. Eu já tinha visto em um outro webinar por aqui. Um abraço para todos lá da Federal. O começo, Edson, foi... Eu digo para você que eu acho que a gente conseguiu 10 pessoas valentes, muito valentes. Vários depois me encontravam nos corredores e diziam assim, você não me disse que seria desse jeito. Mas eu também não sei que jeito que seria. Nós resolvemos juntar essa janela de oportunidade com algo que nós sentíamos a necessidade de ter um acompanhamento mais próximo dos alunos, para eles entenderem o currículo, para eles entenderem como é que é feita a avaliação, para que eles saibam que é totalmente diferente do que foi na geração de vários de nós, mas que nós temos que entender essa diversidade, não como certa ou como errado, ela é simplesmente diferente. Então, o começo foi trôpego, os alunos não gostaram, por isso que eu fiz questão de mostrar aquela fala, daquele aluno do primeiro ano, ela foi primorosa em dizer várias outras coisas, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Esse nosso questionário semi-estruturado que faz a avaliação do nosso programa, a avaliação da docência e do programa, nós não tínhamos, nós deixamos uma pergunta aberta sobre a mentoria, porque a gente não sabia exatamente nem o que perguntar, e nós resolvemos, é melhor deixar que eles falem, e eles falaram muito, e muitas coisas muito negativas que nós fomos corrigindo.
Acho que o mais importante é isso. A gente não pode se abater porque a gente está errando e simplesmente tirar um programa que nos parece tão promissor. Agora, ao invés de 10, nós temos 30 valentes que estão aí nos ajudando. Eles ainda reclamam muitas vezes, mas eu tenho certeza que hoje, nesta época de confinamento, a importância que eles estão tendo na vida pessoal desses alunos que estão sofrendo tanto com essas incertezas. Nós estamos e eles também estão. Sucesso da mentoria, eu acho que não vai ser por métrica, não. Não tem como ser por métrica. São os alunos que vão nos falar. É o bem-estar do mentor sendo um bom mentor. E isso vai transparecer. Vai transparecer a hora que ele tiver que escrever qualquer coisa, a hora que ele tiver que escrever estimulado por uma avaliação. Os nossos alunos, a gente tem nessa avaliação da docência uma participação como nenhum outro curso na universidade. Mais ou menos 60% dos alunos respondem ao questionário de avaliação da docência, do 1º ao 6º ano. Isso é algo que é uma grande conquista. O aluno que não gosta, ele fala. O aluno que não gosta bate na sala da coordenação e a gente tenta conversar. O que exatamente ele não gosta? Ele pode não gostar da mentoria, mas o grupo tem uma potência que, se esse amálgama, se esse bordado que cada mentor sabe fazer, o grupo não se desfaz facilmente. E os grupos que tiverem problemas, ótimo, que bom, vamos aprender a resolver esses problemas também. E eu acho que isso vai ser um grande sinal de que a gente está caminhando bem. Muito obrigada, Edson. Obrigado, Maria Helena. Jorge? Maria Helena, sempre é um prazer imenso te ouvir e aprender muito com você, que é nossa mentora também. Eu gostaria de retomar um pouquinho a ideia da professora Sílvia e relatar uma experiência um tanto quanto inovadora, que é a autora dessa experiência. Eu futuquei ela aqui para ver se ela falaria, mas ela não quis falar com a viva voz. Então, a questão é o seguinte, a gente está trabalhando com um modelo de mentoria e se baseia exatamente em modelo, né? Quer dizer, naquele profissional que adquiriu uma experiência, que teve uma trajetória, que tem uma vivência e tem uma carga ético-humanística capaz de oferecer o norte. Então, minha primeira pergunta é como fazer isso de uma forma não indutiva, né? Não indutiva, que a gente sabe que esses modelos informais que nós tivemos, eles, de certa forma, direcionaram nossas escolhas em várias situações, por exemplo, escolha de especialidade, a escolha do modo de inserção profissional. Então, como fazer isso de uma forma não indutiva? E aí eu relato um pouco essa experiência da Andréa Taborda, lá da Universidade do Semiárido, no Rio Grande do Norte, onde ela estabeleceu um programa de mentoria entre pares, onde os alunos, mais adiante no curso, né, eles assumiram a tarefa de mostrar passos, mostrar caminhos, dar apoio, dar suporte. E esse programa tem sido uma experiência extremamente interessante. Eu penso assim, como esse programa, ela estava mencionando aqui no chat, como esse programa também foi um incentivo à percepção de docência por parte dos alunos, despertou vocações de docência, de interesse, e valorizou também aspectos ético-humanísticos nesse grupo de mentores alunos. Eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre essas duas questões. Obrigado mais uma vez. Grande abraço, Jorge. Abraço a todo o pessoal aí de Salvador e da Bahia, grandes amigos. Jorge, o nosso horizonte, olha só como pensando no que seria, há alunos que acredito que eles gostariam muito que a mentoria continuasse, talvez de uma outra forma, que a gente ainda precisa descobrir qual, no seu internato, ou mais flexível, em horários, ou mais voluntária. Edson me perguntou e eu não respondi, mas os alunos têm sim, eles têm carga horária obrigatória para frequentar a mentoria. Por quê? Porque nós achamos que devíamos começar assim.
E essa flexibilidade, eu acredito que ela vai acontecer, mas a gente ainda precisa formar uma massa crítica importante para ter, por exemplo, no internato, a mentoria entre pares. Outra coisa que muito nos aflige, a mentoria dentro da residência médica, que se chegue até essa rede de participação, essa rede de suporte, de comunidade de práticas, que eu acho que a gente consegue fazer. Essa experiência que você conta da Andréia, a única coisa que eu tenho a dizer é assim, não podemos nunca esperar a situação ideal para tomar qualquer atitude. A situação ideal, neste mundo, eu acho que ela não existe. Haja vista o que nós temos passado. Alguém poderia imaginar que nós estaríamos aqui desta forma? Não há situação ideal. O que a gente não pode perder é a vontade, o comprometimento e a força, o poder que nós temos de provocar mudanças. E mesmo que seja para começar errado, não tem importância, a gente corrige. Isto não é uma coisa que o médico é criado, porque parece que se ele fizer qualquer coisa errada, ou ele vai levar um processo, ou o paciente morre, ou os dois. Não é isso, nós estamos cuidando de processos de educação. A gente erra e a gente corrige. A gente corrige a trajetória. E não podemos só ter medo, a gente só tem que aproveitar. Então, começa-se cada um achando o seu caminho. O nosso foi pautado numa coisa que nós não queríamos que ficasse muito próximo do que é o coach do mundo empresarial. Não, a gente quer lidar com outros valores. E a gente quer lidar com os valores também da não competitividade, do mundo um pouco mais humano, de trazer uma relação humana e de fazer com que eles apreendam e incorporem o que é estudar medicina. É isto. Muito obrigada, gente. Não acabou não, Maria Helena. A gente chamou grandes pessoas e apareceu um grandão agora. E não vou brincar mais, que ele é sério. O Carlos Polimeno, né? Nosso grande, antigo conhecido, né? E a Nicole, que eu acho que eu não conheço, mas também estou abrindo o microfone. E antes que o Polimeno fale, o Denis Sugita está perguntando da questão avaliativa da mentoria. Parece que você falou que os alunos são avaliados e se algum aluno pode ser insatisfatório e se ele pode ficar insatisfatório nessa atividade, o que acontece no grupo, etc. Então, Carlos e Nicole, está aberto, vocês precisam abrir o microfone, e a Magali também pediu para falar, uma das suas mentoras. Que bom. Eu respondo ao Sugita ou não? Você que sabe se... Então, é muito simples. Eles não... O mentor... E interessante que esse trabalho do Sérgio Botti, que está que eu citei aquele quadro, ele é de 2003. E já vem essa noção de que o mentor ele não é para ser um avaliador formal do ponto de vista de de dar nota para aluno. E a avaliação formativa deve estar no cerne da atuação dele. O que ele tem é mostrar para o aluno de que a trajetória dele não está sendo bem traçada. E ele faz um relatório ao final do ano que é encaminhado para a comissão de eixo, fica no prontuário do aluno lá, comissão de eixo, que é a comissão do ano, fica no prontuário do aluno, dizendo como é que esse aluno, se ele cumpriu com os seus planos de estudo, como é que ele esteve ao longo de todo o ano, 2 horas por semana com esse grupo e esse mentor. Então, ele sugere, mas ele não faz nenhuma prova, ele não faz nenhuma avaliação formal do ponto de vista somativo. Mas eu garanto que a opinião dele não passa incólume pelos seus alunos. Tenho certeza. O Polimeno ainda não abriu o microfone dele, você precisa abrir o seu microfone. Nicole, se você quiser fazer a sua pergunta... Abri? Abriu, sim. Pode deixar a Nicole primeiro.
Oi, boa noite. Boa noite, professora Maria Helena. Boa noite a todos. Foi um prazer ouvir a sua fala e o seu ponto de vista também, mostrando para a gente como tem sido a evolução. Eu sou professora da PUC, sou uma mentora, sou uma dessas duas que tem formação em psiquiatria, desses 30, e eu queria compartilhar um pouquinho, ouvindo toda essa conversa muito valiosa, eu queria compartilhar um pouquinho da experiência que tem sido para mim, é o meu primeiro ano como mentora, e eu acho que a forma como a gente se organizou nos mentores do primeiro ano, o grupo que eu faço parte, foi determinar alguns assuntos, alguns temas que parecem ser importantes nesse caminho que os alunos estão percorrendo, mas a gente fica sujeito às demandas não só dos grupos, de cada indivíduo, de cada sujeito que faz parte daquele grupo, mas também do que outros professores e a própria coordenação de eixo nos manda. Então, semanalmente, nós conversamos, nós, mentores, e estipulamos se existe algum tema que é mais ou menos importante ou alguma demanda mais urgente, e tentamos trabalhar com isso. Conforme eu fui conhecendo o meu grupo de alunos, eu também fui entendendo mais a dinâmica deles, de interação deles, e consegui contribuir, eu imagino, com alguns temas a mais do que a gente tinha imaginado, né? Que são essas demandas que surgem conforme as coisas vão acontecendo, principalmente agora, né, no confinamento, no isolamento, e as dificuldades que eles têm enfrentado diante disso. Então, mesmo quando eles participam pouco ou ficam mais calados, isso também pode ser usado, né, de certa maneira, para ajudá-los, nem que seja para entender o que é que está acontecendo e qual é a dificuldade enfrentada naquele momento. E não só na parte emocional, mas no desempenho acadêmico e nos estudos, tentando juntos criar estratégias para aprimorar essas dificuldades que eles apresentam. Então, tem sido uma experiência para mim muito valiosa. E eu vi hoje essa conversa e essa discussão muito boa também, com certeza enriquece para mim na minha prática. Muito obrigada. Muito bom ouvir Nicole. Nicole é uma das nossas caloras, Paulo, e todo o grupo que está aqui nos ouvindo. Foi nossa aluna, e estou certa, Nicole? Está certíssima. E agora, hoje, ela é nossa professora e está sendo uma figura de liderança que está nascendo, assim, muito interessante. Que bom que vocês vão poder falar, vou ouvir a Magali aí, vou ficar... porque vocês estão lá, vocês estão vendo, então, e Nicole viu o grupo ainda engatinhando, né, Nicole? Quando a gente ainda estava procurando os caminhos aí. Exatamente. Muito bom ouvir toda essa experiência, muito bom participar dessa evolução também, e agora, caloura na mentoria, tenho mais experiência na mentoria online do que presencial. Obrigada, Nicole. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora. Vou eu? Boa noite, Maria Helena. Muito bom estar mesmo à distância com você. Um grande abraço ao Paulo Marcondes, conterrâneo e amigo, e um abração a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado também pelo que eu pude aprender hoje, né? E que ouvi a lista dos mentores e, conhecendo vários deles, né, fiz uma hipótese aqui, queria ouvir de você. Fiz a hipótese de que aqueles que curtem, gostam e são bons tutores se candidataram a mentores. E aí, estou correto na hipótese? Acho que é um bom caminho, um bom começo, com certeza. A tutoria, acredito que prepara muito esses indivíduos para a escuta. E acho que a mentoria, ela não é que ela separa o caminho. Os caminhos são os mesmos, né, Poli? A gente sabe disso, mas
essa trajetória é a mesma, mas eu diria que você está num lugar onde tudo é possível. Isso exige um estofo de alma, de pensamento, de tudo. Então, acho que é por aí que nós estamos caminhando. Legal, muito obrigado. Simples assim, Poli. Os pais do Polimeno foram meus professores, a mãe de história e o pai de matemática. Não precisa dizer há que eu sou muitos, nos outros séculos passados. Viu? Não precisa dizer que eu sou tão velho assim, poxa. Não, você era pequenininho nessa época. É verdade. Por isso que o Paulo resolveu fazer medicina. Eu acho que não. O pai dele era bravo, diferente dele. Magali. Oi, Magali. Oi, Santa. Tudo bem? Discípula, mestra, coordenadora. Mentoria para mim sempre foi um grande desafio, enorme. Eu sempre costumo dizer que era o último desafio da minha carreira. E eu acho, Helena, que agora eu saí um pouquinho da mentoria, voltei, e meu grupo me deu uma imensa alegria quando me recebeu de volta. Todos assim, nossa, que bom que você está aqui de novo. Eu acho que eu entendi agora uma frase que o Polimeno, que acabou de falar, me disse um dia. Eu não sou mais professor de hemato ou de endócrino, eu sou professor de medicina. E ser um professor de medicina é também ser um mentor. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Obrigada. Grande Magali, é isso mesmo. E Magali voltou agora num horário que ela não, que é ingrato para ela, mas continua sendo tutora e mentora. Muito orgulho. E palpiteira também. Pode falar mais da sua experiência, Magali, se quiser. Aberto. Olha, eu acho que eu fui uma das 10 primeiras corajosas, como a Helena falou. Ela literalmente me arrastou para a tutoria. Eu achava que eu não tinha capacidade. Para quem vai começar uma mentoria, o que eu posso dizer agora, depois de 3 anos? O começo é muito difícil. É um ambiente novo, é uma coisa nova para os alunos que estão chegando no primeiro ano da faculdade. Você tem que gastar um tempo para fazer esse bordado ou esse crochê com os grupos com os membros da mentoria, perdão. E você ser parte, você não é o fio, você é a agulha. É você que vai fazendo essa rede. E até que cada um fique devidamente envolvido, leva tempo. Então, para quem vai começar uma mentoria hoje, o que eu posso dizer? Não tenham pressa. Tenham muitos ouvidos, tenham muitos olhos, tenham muita receptividade para esses alunos. Mesmo aquele que é fugidio. Por que ele é fugidio? Por que ele não quer participar? Vamos tentar descobrir. É complicado? Mas se nós somos médicos, nós somos bons ouvintes. E nós somos bons investigadores. Então, por isso que eu falei no começo. Hoje eu não sou mais professora de endocrinologia. Eu me tornei professora de medicina, a Helena sabe disso. Trabalho com o primeiro, com o terceiro, com o quarto, com o quinto ano, com a residência. E eu acho que isso é muito bom para mim agora. Eu realmente estou encerrando minha carreira, já estou com 69 anos, de uma maneira que, para mim, é gloriosa. Obrigada, Helena, pela mentoria. Obrigada, Magali. Foi seu presente de aniversário. Paulo, É aniversário dela hoje? Não, mas ela já estava confinada. Paulo, eu queria contar aqui, eu li no chat aqui uma coisa muito interessante que o Enio, que é o nosso outro mentor, lembrou. Nós temos uma coisa muito interessante, a gente tem reprovado alunos
coisa que isso não aparecia. E reprovado alunos, e não conto isso com nenhum orgulho, não, mas a gente tem certeza que é um aluno que precisa de mais tempo para chegar onde ele deve chegar. E essa avaliação dos mentores, desses alguns alunos que ficaram retidos, eu não sei se o Enio ainda está aí, se ele quiser ele contar, Enio Guerra, se você puder abrir o microfone dele, se você puder levantar a mãozinha aí, Enio, aí você conta. Porque é bem mais interessante você contar do que eu contar. Ele respondeu ao Denis Sugita e com uma história, e eu já me perdi aqui no chat. Espera aí que eu vou... Tem duas pessoas para falar, mas você tem preferência, você manda aqui, né? O Enio já está com a possibilidade de falar. Daí temos o Leonardo e a Silvia. Isso. Interativo, né? Boa noite, obrigado, Maria Helena. Eu respondi ao Denis, não foi minha intenção, em absoluto, mas o Denis fez uma pergunta sobre a retenção de aluno, aquela recomendação de retenção. E eu respondi que, num determinado ano, há 2 anos, nós fizemos uma recomendação para a retenção de 9 alunos. E essa recomendação, ela foi uma discussão conjunta dos mentores e em cada mentor com seu aluno objeto dessa retenção. E a experiência, é claro que é sempre traumático, mas a experiência foi muito acertada no sentido de que dos 9 alunos, somente um recorreu. Não houve reclamação por parte dos pais dos alunos, que eu entendo que isso foi passado para os pais, pelos próprios alunos, que realmente admitiram e aceitaram a incapacidade deles naquele momento, né, de serem considerados como satisfatórios. E o aluno que recorreu, ele foi mantido como reprovado pela comissão de série. Então, vai se formando um corpo de evidências, né, Enio, como a gente fala isso nos colegiados, de que aquele aluno ele precisa de um outro tipo de acompanhamento. Então, tem sido uma experiência muito gratificante. O Carlos Alberto Oliveira, Paulo, que é outro mentor nosso, coloca aqui no chat que ao final da sessão dessa semana, os alunos escolhem voluntariamente uma palavra para refletir durante a semana, e as palavras foram preconceito, empatia, desafios, mudança, acolhimento, carinho, desconstrução, alteridade, atitude e capacitação permanente. São alunos do começo do curso, gente, isso daqui é impagável. É isso que a gente tem que provocar nesses alunos, pensar e sentir. É ótimo, até achei estranho o Carlos não querer falar, né? Aqui, mas vamos lá. O Leonardo levantou a mão e a Silvia, a Lena e o Joaquim. A gente já deu 8h30, aliás, 8h35, mas ainda temos bastante interesse. Então, acho que o Leonardo abaixou a mão. Silvia e Joaquim, por favor, está aberto o microfone. E obrigado, Enio. Pode responder no chat à vontade, Enio. Obrigada, Paulo, por esse... primeiro, dizer, Maria Helena, de que só aumenta a admiração pela experiência que vocês estão construindo e que as narrativas, né, esses fragmentos de narrativa das duas mentoras, dá vontade de fazer um estudo de narrativa com os 30 colegas mentores, né? Essa frase da última mentora, eu sou uma professora de medicina, fala da identidade docente, né? Então, assim, o quanto vocês estão com uma experiência preciosa, né? E fui te acompanhando nas reflexões e nas respostas, um pouco partilhar o desejo, talvez o sonho, Helena, e talvez porque eu não sou médica, né? De que a gente pudesse compor um grupo de mentores com colegas de outras áreas profissionais e disciplinares, para que, junto com o profissionalismo, vocês pudessem também construir uma experiência, né, de formação interprofissional. Eu queria só deixar assim,
esse convite que me foi inspirado pela tua fala. Muito obrigada, Maria Helena. Convite aceito. Só não sei se é da meia-noite às 5, mas a gente vai. Grande ideia. Ótimo. Maria Helena, tem uma pergunta também do YouTube, várias perguntas do YouTube, você respondeu, mas tem uma pergunta sobre se o aluno não gostar do tutor. Eu acho que você não falou do mentor, desculpa. Se o aluno não gostar do mentor, o que acontece? Se ele pode trocar de grupo, etc. Nós, a princípio, não recomendamos, mas a gente precisa entender, sim, esse processo. Então, isso nunca vem, já veio, nunca vem isolado, a gente conversa com o aluno, que a gente quer entender o que pode estar ocorrendo, e se é um caminho sem volta, eu acredito que a gente tem que tomar uma providência, sim. É muito raro, viu, Paulo? Eu acho que se a gente teve que fazer alguma intervenção, foi uma ou duas vezes ao longo desses 3 anos. Interessante isso, né? Eu não sei se porque... Não sei exatamente bem porquê, eu tenho a impressão que a gente já está com um corpo docente meio amadurecido para trabalhar em pequenos grupos, e isso tem tornado essa tarefa cada vez mais fácil, sabe? Acho que é isso. Sem dúvida. O trabalho de vocês lá na PUC, eu sempre me refiro a ele, porque eu acho sensacional o que vocês fizeram, né? O Polimeno ajudou muito, eu tive lá no começo, tive algumas vezes, e sempre me encanto quando eu vou lá. Eu vou abrir a pesquisa de satisfação aqui no Zoom. Queria agradecer quem assistiu hoje. Enquanto as pessoas respondem a pesquisa, você pode falar suas palavras finais. E queria pedir para quem assiste no YouTube, quem está assistindo e quem vai assistir depois, que dê o like no vídeo, faça a inscrição no canal, pede para fazer o sininho lá que manda aviso, porque isso me ajuda a comprovar para os meus chefes que essa infraestrutura que a gente tem é boa e serve para muita coisa, e as pessoas estão gostando, né? Obviamente, tenho recebido bastante elogio, as pessoas tenho dado o chat para os palestrantes lerem depois, quem faz a apresentação pode ler, a gente salva, então, muito obrigado, e a pesquisa está aberta de satisfação. Maria Helena. Eu só tenho a agradecer, eu acho que tem sido uma experiência muito interessante, não só participar como falando, mas participar como ouvinte tem sido um grande aprendizado. E meu contato fica aí à disposição para mais alguma dúvida que se fizer necessário. Queria dizer bem claro que nós não temos todas as respostas e que a gente vai construindo esse caminho juntos. Está aqui e a gente tem essa tentativa de que a gente se supere, mesmo com essa dificuldade do confinamento, tem sido uma alegria muito grande, Paulo. Então, eu agradeço a você, a Valéria e a todos aí que têm nos acompanhado e as inspirações que vocês deixaram aqui para nós que estamos trabalhando dentro da mentoria. Muito obrigada, viu? Um grande abraço a todos. Eu que agradeço a sua disponibilidade, de todo mundo que tem participado. A gente está aprendendo a usar essas ferramentas todas. Não é porque a gente trabalha com educação à distância que a gente sabe usar tudo isso. Tenho brincado com algumas coisas, né? Antes de começar hoje, eu fiz uma live no Instagram. E queria avisar que na quinta-feira nós teremos aqui a grande Francis Tourinho, que me acolheu enormemente na época que eu tive lá na UFSC, grande pessoa, né, no mês do LGBTQIA+, né, que vai falar sobre educação, a inclusão social, inclusão e equidade na educação à distância. Na verdade, ela é a secretária pró-reitora do SAAD, que cuida dessa questão na Federal de Santa Catarina,
tão imperdível também como todas as outras apresentações aqui. Então, por favor, deixem os seus likes, façam avaliação sincera, a gente usa isso, e deem os seus feedbacks, que tem nos ajudado muito, e obrigado por estarem assistindo. Hoje a gente teve mais de 700 pessoas juntando as duas salas, e é um prazer trabalhar, um prazer fazer isso. Eu também estou aprendendo muito com todos que estão apresentando. E ainda estão respondendo a pesquisa. Maria Helena, eu acho que você tinha deixado o seu e-mail no final, mhsenger@gmail.com, não é? Isso, pode ser. Pode, você tinha dado o seu da PUC também? Cai no mesmo, então, o PUC-SP.br. mhsenger, PUC-SP.br. Isso. Ela é muito simpática o tempo todo, então podem mandar e-mail, encher a caixa postal dela, que ela vai responder todo mundo. A coordenação quase não dá trabalho, né? Não, ela é coordenadora de cursos só, gente. Pode encher a caixa postal dela à vontade. Eu vou mostrar a pesquisa agora. Então, 80% muito bom, da clareza de conteúdo. A questão técnica, muito bom, 76%. Possível aplicar os conhecimentos, com certeza, 55%. Instigar, aprofundar, 86%, sim. Pretende assistir todos, 99%. Obrigado, gente. Em questão da qualidade em geral, 68, nota 10. Parabéns, Maria Helena. Obrigado, boa noite a todos. Muito bondosa. Obrigada. Tchau, Paulo. Tchau.